Deus, nosso eterno Pai, nós te rendemos graças nesta hora por o Senhor ter nos amado, nos elegido desde antes da fundação do mundo e nos predestinaste para neste momento juntos lermos a Tua Palavra, juntos adorarmos a Ti e estarmos neste culto com os nossos irmãos presentes, com aqueles que estão à distância também, em conexão, ouvindo conosco. Pai bendito, rogamos Tuas bênçãos nesta hora, porque cremos que estas bênçãos já foram destinadas para nós. Se alguma coisa não tem chegado de Ti até nós, a culpa é nossa por não estarmos na posição correta. Uma vez que estamos na nossa posição, então com toda certeza Tuas bênçãos nos alcançam, nos acompanharão. Nos colocamos diante de Ti nesta hora, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo que o Senhor tome conta de cada um de nós. Colocamos as nossas vidas diante de Ti e oramos nesta hora especialmente por nossos irmãos que estão enfermos e aflitos, que estão em necessidade, Senhor, como também aqueles amados irmãos que estão sozinhos em seus lares, em lugares tão distantes e que não podemos estar com eles sempre ou visitá-los sempre. E o Senhor conhece todas as coisas e a circunstância de cada um desses irmãos e irmãs, crianças, jovens, homens e mulheres, Pai, que creem na Tua Palavra e que estão lutando com tudo que pode. Ó Senhor, eles mostram, contudo, que eles estão com fome e sede de justiça, e Tu disseste que eles são bem-aventurados porque serão saciados. Então é o Senhor quem tem que fazer o milagre e não nós, porque só Tu és o Deus de milagres. Tu, com 5 pães e 2 peixes, alimentaste 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Então Tu podes, mesmo à distância, através de uma simples transmissão, ou mesmo uma gravação que esses irmãos ouvem, e que eles possam ser alimentados pelo Senhor, que eles possam disto extrair todas as vitaminas, proteínas e sais minerais necessários, Pai, para viver espiritualmente enquanto estiverem nesta terra, para crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus, pedimos a Tua ajuda nesta hora por esses preciosos irmãos, guerreiros da fé, que têm lutado com tudo que pode. Ó Deus, para dar sustentação à obra que Tu estabeleceste aqui na terra e colocaste a responsabilidade em cada um de nós. Ajuda-me, eu Te peço, para cumprir o meu papel, para fazer a minha parte como irmão, ajudando os demais irmãos, e que cada um dos Teus filhos possa também sentir na pele a responsabilidade do que é ser um filho e uma filha do Senhor. Ajuda-nos agora, ó Pai, enquanto nos aproximamos de Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo possa nos guiar em toda a verdade, em tudo aquilo que está escrito. Te rendemos graças por Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso irmão mais velho. É neste nome em que toda a família do céu e na terra toma o nome, que nós oramos e Te pedimos estas preciosas bênçãos. Amém. Amém. Boa noite, vocês, aos irmãos presentes, aos irmãos que estão nos ouvindo pela transmissão. É um privilégio poder falar com vocês uma vez mais, e eu convido vocês a ficarem de pé para lermos outra vez a Escritura de Romanos capítulo 8 e o versículo 14. Foi por aqui que nós encerramos o culto anterior, onde estamos estudando o livro 3 do reverendo Oliveira, Adeus Morte, sobre o cumprimento de Deus. É o livro 3, porém é nosso culto, creio que de número 16, parece que é isso, de número 16. No culto anterior nós falamos sobre algumas coisas e encerramos aqui em Romanos 12, onde diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Louvado seja o Senhor. No culto passado, nós encerramos falando sobre a questão enfrentada por Adão e Eva, lá no início, quando Eva pensou que poderia adquirir algo a mais, uma perfeição maior do que aquilo que Deus lhe ofereceu, do que Deus ofereceu para nossos primeiros pais. E falamos sobre Adão, que foi consciente, entrou de cabeça, estava consciente do problema. Eva não estava consciente. Uma vez que ela se deixou levar, ela foi enganada. E uma pessoa enganada, eu disse no outro culto, que é como se ela fosse isenta de culpa, não tirando a culpa
de Eva. E você sabe, este foi o temor de Paulo, porque ele disse, olha, do mesmo jeito que aconteceu com Eva, pode acontecer com vocês. Paulo disse, eu estou zeloso de vós, quer dizer, estou com ciúme de vocês, com o zelo de Deus, o ciúme que Deus tem para com seus filhos, porque ele foi destinado, ele teve a incumbência de fazer um trabalho, de preparar, vamos dizer assim, uma noiva, né, para Cristo. Mas ele disse, o meu temor é este, que assim como Eva foi enganada, e você sabe o que aconteceu, Paulo disse, do mesmo jeito, o diabo pode, então, corromper os vossos sentidos e vocês cheguem a se afastar de Deus revelado em simplicidade, da revelação de Deus que é tão simples. Por ser simples, as pessoas procuram algo mais, algo maior, algo mais forte, algo que cause impacto e os deixe impactados. É assim que eles fazem. E Eva achou que poderia encontrar algo melhor do que aquilo que Deus tinha dado para ela e Adão, e as palavras do diabo através da serpente a deixou impactada, se sentiu arrebatada em êxtase, porque foi dito para ela, você será como um Deus, conhecendo o bem e o mal. Ora, se Deus já te deu conhecimento do bem, sabendo que o bem provém de Deus, por que você ia querer conhecer o mal? Então ela teve seus sentidos corrompidos. O que voltou a acontecer com a igreja, uma vez que ela tinha o conhecimento de Deus, o bom conhecimento da revelação, da Escritura. Mas esse Deus que se revela em simplicidade, uma revelação que é progressiva, e a cada dia ele vai revelando mais e mais. Mas as pessoas não têm paciência e elas querem ser impactadas com algo mais. Então, é como se não fosse suficiente. E por isso você vê cada grupo pregando uma revelação diferente. Por causa disso você vê cada segmento tentando trazer uma novidade, uma revelação para segurar o povo. Para segurar o povo. Porque seus sentidos foram corrompidos e se afastaram de Deus escondido, se revelado em simplicidade. Agora, quando isto aconteceu, eles se afastaram da palavra. E é claro que se isto voltou a acontecer, nesse tempo de apostasia, de desviamento daquilo que foi restaurado pelo profeta, é claro que outra vez se afastaram da palavra, se afastaram da revelação. Eva teve uma ideia melhor do que Deus, ela achou que tinha. E esta ideia ela obteve do diabo. Ela não entendeu que em Deus estava a perfeição, que tudo que ele tinha feito era perfeito, de que todos os caminhos de Deus são perfeitos. E se Deus proveu um caminho para o tempo do fim, através de Jesus Cristo, da revelação que Jesus Cristo traria para a igreja, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, e ele enviou seu anjo para testificar dessas coisas à igreja. Uma vez que Deus fez isto, este é o melhor que Deus tem para nós. Porém, as pessoas ficam tão tontas, com tanta informação, com tanta coisa que recebem, e elas não buscam conhecimento de Deus, não buscam sabedoria do alto, nem o dom de discernimento, para saber quem realmente serve a Deus e quem não serve. Então Eva se deixou enganar dentro de si mesma e ela não ficou com a palavra. Então Adão, é claro, ele perdeu o direito à árvore da vida e, consequentemente, direito à imortalidade. E Deus então teve que amaldiçoar a terra por causa de Adão. Maldita é a terra por causa de ti. Veja que aí ele não colocou Eva no meio. Adão, por causa de Adão. Um dos motivos que eu poderia apresentar para vocês, como estudante bíblico, é que Adão estava consciente do seu erro, do seu pecado. Eva não tanto, uma vez que ela foi enganada. Então as pessoas em si mesmo, elas não foram amaldiçoadas, mas a natureza foi amaldiçoada. E então veio a promessa de restauração. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E quando se trata em restaurar todas as coisas, eu quero aqui mostrar um ponto, falar um pequenino ponto para vocês, abrindo aqui um parêntese. Quando é dito que Elias restauraria todas as coisas, muitos irmãos se colocam toda a ênfase no vaso e não em quem usa o vaso. Muita gente coloca toda a atenção no mensageiro e não na mensagem. Muitas pessoas que põem toda a atenção no homem, William Branham,
e não no profeta da hora, que é o Espírito Santo, que usou William Branham como um instrumento. Estes colocam a restauração de todas as coisas para William Branham como se fosse ele que fosse dizer assim: metal, você tem que voltar a ser o que era antes, e mato que foi queimado e que virou aí gás, ou seja o que for, volta ao seu estado original, e cadeiras e bancos que eram de alguma árvore, volta para o seu estado original. Então eles são tão radicais que acham que é o William Branham que tem que fazer isto. É de dar risada. Parece que as palavras perderam o significado e eles não conseguem mais fixar pontos e juntar escritura com escritura. Só estou vos dizendo isso porque já me encontrei com esse tipo de pessoa, com esse tipo de irmãos que são extremamente sinceros, extremamente radicais, extremamente cumpridores dos seus deveres e procuram seguir a mensagem à risca, mas desta forma. Desta forma. Bom, são nossos irmãos, os amo, porém suas ideias eu as quero bem longe de mim. Bem longe de mim, não necessito de nenhuma delas. Mas teve uma promessa de restauração. E antes de haver a restauração de tudo, seja de metal, do ouro, da prata, do ferro, seja a terra dando conta de cada corpo que ela devorou, de cada filho de Deus que foi sepultado nela, antes de tudo, tem que haver primeiro a restauração da nossa fé, da compreensão correta, uma transformação do nosso entendimento, porque se não houver pessoas que tenham entendimento renovado, não haverá pessoas que serão transformadas, que terão corpo transformados. Não havendo essas pessoas com corpos transformados, então, e consequentemente a ressurreição dos mortos, em corpos glorificados, com o mortal revestido de imortalidade, então, consequentemente, porque não haverá uma terra transformada para estes habitar nela. É como aquela ideia do fundo clamando ao outro fundo. Então, a restauração de todas as coisas, tudo voltando ao original, ou a igreja voltando ao Éden restaurado, Deus em Cristo, Cristo a igreja no reino restaurado. Isto se inicia com a restauração, ou seja, com os filhos de Deus hoje voltando a ter a mesma fé original do alfa, repetindo-se no ômega, porque isto é o pontapé inicial de tudo. É as pessoas tendo a nítida ideia de que o próprio Deus desceu à terra para provocar, realizar isto, desenvolver esta parte de seu próprio plano, ele mesmo fazendo. E ele começaria isto com um alarido, com a sua própria presença aqui na terra, tendo um homem, um vaso, o qual ele usaria e vindicaria, mostrando que a presença de Deus estava ali. Bom, dito isto, vamos voltar aqui ao texto de Romanos 8, versículo 14. Para prosseguirmos em nosso tema. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pode ter certeza que muitos cultos nós vamos voltar a este mesmo versículo, estudar este mesmo versículo, porque tem muita coisa. Aqui já passamos por isso tantas vezes. Agora mesmo eu poderia entrar em vários temas, mas eu fugiria das notas que eu tenho aqui. Eu não quero fazer isto. Mas lendo este mesmo versículo, na Bíblia judaica completa, diz assim: porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzir-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam o Espírito que nos torna filhos e por meio do qual clamamos Abba, isto é, querido Pai. Olha que bonito, não é? Querido Pai. Você vê, quantas vezes você leu Abba, Pai? Fica o que é Abba? Papai, de forma mais carinhosa e completa, querido Pai. Quantas vezes você se dirigiu ao seu pai assim, chamando ele de querido? Quantas vezes? A não ser alguém que escreva uma carta para longe, mas geralmente nem quando está perto, né? E aí, como vai? E benção, Pai, Deus te abençoe, e aquela coisa toda.
O relacionamento com o nosso Deus não é desta forma. Nunca deveria, nunca poderia, nunca pode ser desta forma. É querido Pai Celestial, amoroso Pai Celestial. Então Deus nos dá esse Espírito, e esse Espírito nos torna, Ele nos dá este poder de sermos feitos filhos de Deus. Ou é um poder que nos leva a ser o que você está predestinado a ser. Não é uma semente que não tem vida. E ela não tendo vida, ela não produz. Mas estes que recebem de Deus este poder, são sementes que são vivificadas. Uma vez que o pecado, como falamos sobre Adão e Eva, nos direcionou para a morte. A alma que pecar esta, certamente, né? É uma certeza, morrerá. Porém, Jesus disse: eu vim para que tenhas vida. Olha que bonito. Eu vim para que tenhas vidas e a tenhas com abundância. Porque o Espírito de Deus traz esta vivificação para os filhos sementes da palavra. Veja, eles se tornam vivificados. Agora, essa escritura que nós lemos, essa é a mesma coisa que nós encontramos no livro de Gálatas, onde ele diz: porque sois filhos, Gálatas 4, versículo 6, Deus enviou o seu Espírito em seus corações, através do qual vocês clamam, nosso Pai. Veja, em uma parte você vê, querido Pai, nosso Pai, amoroso Pai. Gálatas 4, 6, e porque sois filhos, em outras palavras, só porque vocês são, ou por vocês serem filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, a mesma natureza. Sim, porque você é da mesma descendência do Filho de Deus, que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Você já sabe porque você é herdeiro por Cristo. A doutrina de Cristo te mostra isso de uma forma muito clara e perfeita. Porque você não pode herdar de Deus, porque Deus não morre. É um Pai que temos que não morre. E como você vai herdar de um Pai que está vivo, um Pai que é imortal? Então, Jesus morreu para nos dar a parte que era dele, repartir conosco. Então você se torna herdeiro através de Jesus Cristo. Agora, irmãos, que fique bem claro isto que nós acabamos de ler, que se estes sujeitos ocultos aqui na história, esses todos que são guiados pelo Espírito, que são filhos de Deus, se eles não fossem filhos, eles nunca receberiam o Espírito Santo. Em duas escrituras, você tem isto bem, vamos dizer assim, bem batido, não é? Bem batido, bem explorado. Em Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque quer dizer, se eles não fossem filhos, o Espírito Santo não os guiaria. Vê? O Espírito Santo não os guiaria. E em Gálatas diz: porque vocês são filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Então, se eles não fossem filhos, e eles, se você estava em Deus antes da fundação do mundo, você está incluído neste eles, os redimidos. Se eles não fossem filhos, eles nunca receberiam o Espírito Santo. Eles poderiam, inclusive, serem ungidos até, como são ungidos os ungidos dos últimos dias, como William Branham deixou tão claro o que está acontecendo neste tempo. Eles poderiam ser ungidos, mas nunca poderiam receber o batismo do Espírito Santo. É impossível isto. Gálatas nos diz isto. Você só recebe o Espírito do Filho de Deus se você for filho de Deus. Assim, portanto, você entende que existe uma semente que é herdeira de Deus, e somente esta semente pode herdar, outro não.
Então, se neste tema do grande cumprimento de Deus, estamos falando sobre novos céus e nova terra, como nós cantamos, o último hino que fala sobre isto, sobre esse lugar onde iremos morar. Se falamos sobre a Nova Jerusalém, se falamos sobre a cidade santa, se falamos sobre aqueles que estarão na presença do trono de Deus e do Cordeiro, então você já sabe que esta herança é só para estes que são semente, herdeiras de Deus, e só a semente de Deus estará lá. Eu não entendo como as pessoas podem colocar a Bíblia de ponta cabeça e revirar tudo, e revolver tudo, para poder ajeitar suas ideias, ajeitar suas crenças filosóficas, e muitos acharem que no milênio haverá nações, haverá esses pagãos que não creram em Deus, que nunca foram obedientes a Deus, que não quiseram nada com o Espírito da graça. E tem pregadores, tem pessoas que acreditam que estas pessoas estarão lá. Veja, porque é dito que ele regerá as nações com vara de ferro. E as pessoas pensam que entendem o que isso significa. Nunca ouve o profeta, nunca leem verdadeiramente o profeta, nunca aprenderam com o ministério de ensino que aprendeu aos pés do profeta, ou não acreditaria em tais coisas, não acreditaria em tais ideias. Somente a semente de Deus estará lá. Como poderíamos ter um milênio que é lua de mel, onde o esposo e a esposa estarão desfrutando do deleite do casamento, a sós, com as nações ao redor? O que é isto? É uma viagem, é lua de mel, é algo íntimo, somente Cristo e sua igreja, somente Deus e seu povo, porque no milênio Elohim estará sentado no trono, e todos os redimidos ao redor, todos os seus súditos estarão com ele, não mais ninguém. Os outros mortos não ressuscitarão, a não ser quando se cumprir os 1000 anos. Agora, se querem aplicar aquilo que é falado no Antigo Testamento dentro deste quadro e tirar tudo do contexto, eu faça, mas isto não é correto. Então, o próprio Espírito é quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em outras palavras, o batismo com o Espírito Santo sela este anseio, e ele testemunha a esse anseio e permite que você saiba que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, sem importar o que as outras pessoas acham de você ou falam de você. Você não compara a sua vida com nada, com ninguém, a não ser com a palavra de Deus, a não ser com a vida de Jesus Cristo, que é o único exemplo que Deus colocou diante de nós. E a Bíblia diz: e se sois filhos, sois também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, mais uma vez, aqui você vê a comunhão com o Pai através do Filho. Eu não sei como as pessoas conseguem se achegar a Deus sem um intercessor. E mesmo elas vendo na Escritura e pregando sobre isto, que há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, mas se ao mesmo tempo elas vendo este lado, mas olha com um olhar que eu nem entendo que olhar é este. A mesma coisa é como um bêbado que não enxerga bem as coisas. Se ao mesmo tempo esta pessoa coloca Jesus na mesma posição de Deus, Jeová Elohim, e acha que Jesus é o próprio Deus, como pode ao mesmo tempo elas terem um intermediário? Como pode ao mesmo tempo elas terem um mediador? Como elas podem ter um Deus imortal e em seguida um Deus que morreu pelos pecados delas? Então você percebe o quanto que essa doutrina unicista é diabólica, é antibíblica? Sim. Em toda a Escritura, se você quer ter comunhão com Deus, tem que ser através do caminho que Ele proveu. E o caminho que Ele proveu, o único lugar provido por Deus para o sacrifício, o único lugar provido por Deus para a adoração, o único lugar provido por Deus onde você deve ir e receber graça e receber dádiva de Deus, é através de seu Filho Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outra forma.
Mais uma vez você veja aqui na Escritura. Veja como diz: se sois filhos, sois também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Vê? Comunhão com o Pai através do Filho. Não há outra forma. Não tem outro jeito. Você vê que há um só Deus e que ele teve um filho. E ele ainda tem esse filho. Porque muitos dizem que realmente Jesus é o Filho de Deus. Mas depois eles dizem que não existe mais o Filho de Deus, porque o Filho se tornou o Pai de novo, voltou à forma original, deixou de ser filho. Então tais pessoas não acreditam que há um corpo, não é? Essas pessoas não acreditam que Jesus, o Filho de Deus, continua. Eles pensam que Jesus virou espírito, virou uma fumaça, virou um abstrato. Eu já vi pregadores pregando isso, e vocês também. Já coloquei isso para vocês ouvir há tempos atrás, e assim sucessivamente. Eles, não sei como eles podem ver o futuro, que foi revelado através de William Branham, onde mostra que no final de tudo, se você quer saber como está Deus hoje, se você quer saber como é essa interação ou integração, ou seja, como você queira entender, entre Deus e seu Filho, então você tem que olhar para a eternidade futura. Uma vez que o tempo está fundindo-se com a eternidade, está unindo-se outra vez, juntando-se, tornando um só. Então é nesse tempo da grande revelação que vem a terra, quando o céu se escancara na terra, que você olha para o passado e olha para o futuro, e entende o que está acontecendo no tempo presente. Então, se você olha na eternidade passada, o que você viu lá foi Deus trabalhando através de seu Filho, Deus através do Logos, porque este Logos, o Filho de Deus, a Bíblia diz, foi através de quem Deus fez o mundo, através de quem Deus criou todas as coisas. E Hebreus diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de diversos modos, aos nossos pais, através dos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias, através do Filho. A este Filho, a quem Deus constituiu herdeiro de tudo. A este Filho, através de quem Deus criou todas as coisas. Eu estou lendo Hebreus 1, e as pessoas têm isto em suas Bíblias todo o tempo de suas vidas, e não sabem, não entendem. Não sabem o que significa a palavra segundo fulano, ou através de ciclano. Não sabem. Elas não entendem isto, porque tiveram seus sentidos corrompidos. E uma vez que têm seus sentidos corrompidos, só mesmo o milagre da restauração pode ajeitar as coisas ou tirar suas ideias maléficas, trazidas outra vez pela serpente, nesse tempo final, a grande serpente, o diabo e Satanás, que veio para deturpar toda a verdade na mente das pessoas. Veja, então se você olha para o passado, ou na eternidade passada, e ver Deus trabalhando através do Logos, como disse William Branham em algumas de suas mensagens, e interessante, existem irmãos tão incrédulos que ele diz: só acredite se você mostrar o parágrafo, só acredite se você mostrar a mensagem. Aí você mostra as palavras do profeta. Aí vem a outra dúvida, né? A outro questionamento. Mas quem traduziu essa mensagem? Quem traduziu essa mensagem? Ou, não foi o grupo tal que traduziu, não? Porque se não for, não aceito. Se não for, não aceito. Ô camaradas, e as mensagens que vocês já têm, que vocês estudaram há tanto tempo? Está nessas mensagens também. Leia a mensagem. Quando nós citamos a mensagem a atitude de quem é Deus, eles dizem: mas ainda não foi traduzido por fulano, porque quem traduziu foi nós, né? O irmão Jorge Dornelli que traduziu essa mensagem para nós. Então eles dizem: puxa, tem que ser traduzida por fulano ou por ciclano. Então uma traduzida pela fonte confiável de vocês é a crueldade do pecado. Ali o William Branham fala a mesma coisa também. A mensagem de perguntas e respostas sobre Gênesis, todos conhecem, está ali também Deus através do profeta, nos mostrando, nos dando a revelação de como foi no princípio, como Deus criou as coisas, como Deus fez o homem, como Deus falou com seu Filho, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas são incrédulos desde a raiz, não é? Então veja, esta comunhão você só pode ter com o Pai através do Filho.
você vê que há um só Deus e que ele teve um filho. E ele ainda tem esse filho, e Deus sempre vai ter este filho, e ele terá também todos os outros filhos com ele. Ninguém se tornará neto, ninguém se tornará Deus, numa força de expressão, apesar de que somos deuses. Todo filho de Deus tem que ser Deus, porque traz Deus dentro de si, traz a essência de Deus, e Deus será tudo em todos. Mas assim como nós não seremos Deus, a grande luz acima do trono, Alfa e Ômega, também Jesus nunca será o grande Deus sentado no trono Alfa e Ômega, ou acima do trono Alfa e Ômega. Estaremos em tronos ao redor do grande trono, e no trono Alfa e Ômega estará sentado Jesus, o Filho de Deus, e acima do trono estará seu Pai, nosso Pai, seu Deus, nosso Deus. Qual a dificuldade de ver isto pelas Escrituras e de ver isto da forma que William Branham nos mostrou? Bem, bom, e Paulo continua dizendo: se assim sofremos com ele, para que possamos também ser glorificados, porque esses filhos são também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e se sofremos com ele, para que também possamos ser glorificados. Ou seja, isto leva a um processo de sofrimento, que é um processo de santificação. Às vezes as pessoas não sabem disso, que sofrimento, Deus nos manda sofrimento, ou permite que venha o sofrimento, que é para nos lixar, tirar as aparas, tirar aquelas coisas que não lhe agrada, que não é própria, né? Então, leva a um processo de sofrimento, que é um processo de santificação. E Paulo continua: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que há uma avaliação acontecendo agora. Ele diz: tenho para mim, e isso que Paulo tinha para si, a sua opinião pessoal, ou o que ele estava enxergando diante de tudo, era: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada a nós. O que isto quer dizer? Há uma avaliação acontecendo agora, e nós olhamos para o sofrimento e para as coisas que estão acontecendo neste momento em particular de cada um de nós, e é difícil de traduzir isto em outra avaliação, porque o sofrimento nunca parece equivaler à glória. Veja, uma vez que ele disse: não pode se comparar com a glória a ser revelada a nós. Então, a glória que será revelada a nós, ou que está sendo revelada a nós, a avaliação que Deus está nos trazendo, que é a avaliação que Ele tem de si mesmo e do seu plano cumprido em si mesmo, do qual nós fazemos parte e chegaremos ao nosso cumprimento, porque Deus será tudo em todos. Paulo diz que a glória do tempo, ou que as aflições, melhor dizendo, do tempo presente, não pode se comparar com a glória. Então, nesta comparação está aí a tua avaliação. E como você vai avaliar isto? Como você vai avaliar sofrimento? Correspondendo ou procurando uma equivalência ao que será dado a cada um de nós. Porque o sofrimento nunca parece equivaler a nada. Ao que você vai comparar sofrimento? Ninguém quer sofrer. Como você pode comparar sofrimento? Mas o curioso é que, e a maioria das pessoas não entende isso, é que sem sofrimento não há nenhum caráter. Veja, ao que você vai comparar sofrimento? Seria melhor você não sofrer. E o evangelho que se pregaria: não sofra mais, não sofra mais, não sofra mais, não sofra mais. E a Bíblia diz diferente: muitas são as aflições do justo, muitas são as aflições dos santos. Oh, que tristeza! Mas o Senhor os livra de todas. Oh, glória! Então, porque o Senhor te livra de todas, você não vai passar por aperto, você não vai passar por sofrimento? Veja se Jó não passou. Veja se Jó não passou.
por situações que você nem pode imaginar. Você perde no negócio, você perde um centavinho aqui e ali, já fica choramingando. Você perde o bonde, você perde o ônibus, só porque ele passou antes de você chegar no ponto. Você já fica todo se descabelando. Oh, que coisa, por que isso, por que aquilo? Qualquer coisa você venha a perder, aquilo dá um frio no estômago. Um documento você perde. Chegue a perder o tanto que Jó perdeu. Chegue a perder tudo que você conseguiu adquirir em sua vida. Bois e vacas, camelos, cavalos, cabras, carneiros e tudo. Ouro e prata. E filhos. 7 filhos. Era 7 que ele tinha? Nem lembro agora. 7 filhos. Deus o livrou de todo sofrimento? Sim. Os deu em dobro? Sim. Aí você diz, então ele teve mais 14 filhos? William Brandt disse que ele teve seus filhos de volta, mas do outro lado. Não foi ressuscitado os filhos de Jó. Por fim, estava sem saúde e tudo. Ora, e você acha que sofre, você pensa que sofre, você pensa que já sofreu. E você reclama de alguma coisa que você passou. E muitos se matam porque passou por uma decepção. Outros se enforcam, se penduram na frente da família para poder dizer para a mulher que eu traí o que está sofrendo. Como aconteceu esses dias na casa, no quintal de um irmão. Se mata na frente dos filhos, porque estou sofrendo, porque estou desempregado, ou porque estou devendo muito, vou acabar com a minha vida. Pura covardia e tudo mais. As pessoas não sabem o que é sofrimento. Sofrimento não veio para te fazer desistir. Sofrimento não vem para te fazer voltar atrás. Sofrimento não vem para fazer você ficar reclamando da sua vida para todo mundo. Sofrimento não vem para nós nos fazermos de vítima, para que as pessoas tenham dodói de nós, para que as pessoas digam, tadinho, coitadinha, nossa, tadinho dele. Sofrimento não veio para isso. Não. Que sofrimento é este que deveria forjar em nós um caráter austero, firme, convicto, e nos faz beber chorão, querendo colo, querendo ser paparicado e mimado para lá e para cá. É o que acontece com muitos crentes, é o que acontece com muitas pessoas. Ou como eu sofro, ou como sou desprezado, ou como eu tenho tão pouco, ó, como eu tenho tão pouco. E falando em tão pouco, eu fico a pensar dos nossos queridos e preciosos irmãos que nos ouvem à distância, que acompanham os estudos doutrinários, que trabalham, que lutam para dar sustentação ao ministério de evangelização e aquela coisa toda. E eles recebem tão pouco em troca, e eu me pergunto, o quanto que eles se reclamam? Será que ficam se lamentando, reclamando? E meses e meses sem uma visita, meses e meses sem tomar a comunhão. Nós aqui ficamos também, não é? Quantos meses já que a gente não toma? Já passou um mês, então 2 meses que a gente não toma, está fazendo já. Já ficamos até 3 meses aqui, não é? E tal. Bem, qual é teu sofrimento? Qual o problema que você passa? O que vai te fazer desistir? O que vai te fazer desviar da fé? O que vai fazer você fraquejar, enfraquecer? O que te fará saltar de alegria, se regozijar? É estar no meio de uma multidão, é estar numa grande igreja, banda de música e coral e tudo isto? Isto aumenta a tua espiritualidade ou te torna um religioso? Deus tem que nos fazer sofrer. Deus tem mesmo que nos deixar debaixo do pé de zimbro. Sim, quem sabe um corvo vai levar alguma coisa para você comer. Será que você confia que Deus fará isto com você? Ou não é suficiente o que um corvo te leva? Talvez você esteja esperando apenas uma águia te levar. O quanto você sofre? Qual é o sofrimento que nós passamos? Me diga. Eu sofro com o vizinho, o barulho da frente da tua casa, misericórdia. Ou o vizinho de cima que não para de pular na tua cabeça, na tua laje. Qual é o teu sofrimento? Você nunca sofreu, a verdade é essa.
E se tem vindo essas decepções, esses entraves, entenda unicamente uma coisa: sem sofrimento não há nenhum caráter. Sinto muito, mas o caráter não vem por a bandeja de prata estar diante de ti, por estar tudo farto e está tudo bem, nada está acontecendo de ruim e você está a vento a popa, como dizem. Isso só te torna um desviado, te deixa na tua zona de conforto e nem de Deus você se lembra, nem de Deus você recorda. Deus realmente tem que nos segurar, como diz, com rédeas curtas, porque se ele afrouxar um pouco, você começa a gritar e diz: eu estou solto, como filho de um diácono, que eu contei essa história para vocês. O diácono era muito ríspido, muito durão, muito turrão, muito sério, e as crianças não podiam nem olhar de lado. E um dia, não sei o que é que deu no diácono, que os irmãos iam dar um passeio lá, não sei, na beira-mar, não sei aonde, num lugar legal, como diz, vamos dar um passeio, um monte de irmão. E o diácono deixou o garotinho dele com os irmãos. Pode ir com eles. Quando o menino olhou para um lado, olhou para o outro, viu que o pai estava perto, disse assim: olha, eu estou solto. Quer dizer, vou aproveitar para brincar. Pois bem. Será que você sabe quando Deus realmente te solta para ver tua intenção, para ver como é que você age? Sinto muito, sem sofrimento não há nenhum caráter, porque afinal de contas, nos disse William Branham, que caráter não é uma dádiva, não é um dom, não é uma coisa que você recebeu. Ou eu fui abençoado com um caráter. Olha que pessoa boa eu sou, que pessoa justa, que pessoa honesta, que isto e aquilo. Eu não sei se apenas posso designar caráter mostrando essas qualidades que deveriam ser natural do ser humano, se ele não tivesse a natureza horrível do inimigo, né, de Deus nele, a natureza carnal, pecaminosa. Qualidades que deveriam ser naturais, mas não são, porque estamos aí com a natureza toda deturpada, a natureza humana caída, necessitando de um levante. Então, para podermos adquirir caráter, Deus então nos poda, nos mantém com rédeas curtas. E Paulo nos mostra isso de forma bem esclarecedora, quando ele diz: eu sei viver na escassez, eu sei viver na bonança, eu sei estar bem quando estou livre, sei estar glorificando a Deus quando estou recebendo chicotadas. Não lembro agora as palavras de Paulo, mas você já leu muito bem isso nas cartas dele, sabe do que eu estou falando. O sofrimento nunca pode parecer, vamos dizer assim, ou equivaler a nada. E se os seus filhos não sofrem, e você não sofre, você é apenas um insosso, insípido, e uma completa ferramenta para o diabo. Se você não sofre, porque nem de Deus você lembra. Quando é que as pessoas dizem: oh meu Deus? Quando é? Quando é que as pessoas começam a gritar por Deus? Quando estão em extrema agonia, em extrema necessidade. Agora, isso não significa que você tem que sofrer da maneira como um monte de gente acha que você tem que sofrer. Tem pessoas que acham que por você ser crente, você deve comer vamos dizer assim, somente a parte pior. Por você ser crente, então você tem que se contentar com as sobras, com os sobejos, com o lixo. Por você ser crente, você tem que sofrer todo tipo de humilhação. Por você ser crente, você tem que ser zombado, pisoteado e aquela coisa toda. Por você ser crente, você tem que ser o último a ser atendido. É assim que muitos pensam que o crente tem que sofrer. Então eles pensam que o crente é um perfeito idiota, um bobão, como diz, um boca aberta. E eu digo: não, nem vem para cima de mim. Eu já sou crente porque eu não sou um tonto. Eu já sou crente porque eu não sou um idiota. Não queira se aproveitar do porque eu sou crente, não. E a questão de dar uma tapa e virar do outro lado, não vem não. Não vem não, que eu vou gritar de dor. As pessoas não entendem o que Jesus quis dizer com aquilo.
Oh, tá, ele é crente mesmo, pode pisar, pode bater. Ora, tem dia que você não está bem convertido, não. Então é melhor não bater, é melhor não pisar, é melhor não tirar terreno, não. Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Inclusive temos o direito de ficar irado, não é isso? Não é, irmão? Temos o direito de ficar irado. Quero ver você ficar irado sem pecar, né? Sem deixar o sol se pôr sobre a sua ira. E assim sucessivamente, porque se o sol se pôr sobre a sua ira, à noite você vai maquinar o mal, vai maquinar a vingança, e assim sucessivamente. Bom, quem já sabe meu linguajar, sabe mais ou menos como eu estou falando. Espero que outras pessoas que nunca me ouviram antes, me ouvir falando todas essas coisas, vão ter uma ideia totalmente doida a meu respeito. Se tiver, problema seu. Não estou preocupado com as pessoas pensam sobre quem sou, como ajo, né? E assim sucessivamente. Bom, se os seus filhos não sofrem, você não sofre, você é apenas um insosso, uma completa ferramenta do diabo. Agora eu estou lendo aqui as palavras de Liveiro, do reverendo Liveiro. Isso não significa que você tem que sofrer da maneira como um monte de gente acha que você tem que sofrer. Significa que é um processo de disciplina. Isso é diferente, viu? Um processo de disciplina, ou as pessoas quererem, por sacanagem, como dizem, por ironia, massacrar você, envergonhar você, porque você é crente. Nessas horas você tem que mostrar que é inteligente, que tem inteligência. Porque quando você recebeu de Deus o chamado para ser filho e filha de Deus, ou para tornar-se filho e filha de Deus, isso teria que fazer de você pessoas inteligentes, conscientes, pessoas de cabeça erguida, como nada tendo e possuindo tudo, reconhecendo de longe as astúcias ciladas do diabo, sabendo em que laço já ele quer te apanhar. O discernimento te dá isto. É um processo de disciplina. O sofrimento é um processo de disciplina debaixo ou sob a maior batalha jamais pelejada, que é travada na mente. Agora, o mensageiro de Deus, ele tece alguns comentários sobre o sofrimento em muitos de seus sermões. Eu tenho alguns minutos ainda e eu posso ler ainda alguns parágrafos do irmão Branham, como sermão à maneira de um verdadeiro profeta. No parágrafo 47 ele diz: nós realmente temos a morte sob nosso controle por meio de Jesus Cristo. Quem tem superado a morte, inferno, sepultura, enfermidade, sofrimento, tudo mais, triunfado sobre tudo. E nós somos agora ressuscitados com Ele, não é no futuro, viu? Agora somos ressuscitados com Ele. Quando Ele morreu, morremos juntos. Quando Ele ressuscitou, ressuscitamos juntos. Se isso não aconteceu, você não fará parte da primeira ressurreição, se você morrer antes do rapto. Ele diz: porque eu vivo, vós também vivereis. Veja, assentados em lugares celestiais, espiritualmente falando, em Cristo Jesus, com todas as coisas sob nossos pés. Mesmo a ressurreição física está sob nossos pés, pois nós estamos em Cristo. Vocês entenderam? Se entenderam, levante suas mãos. Amém. Isto é bom. Contanto que vocês compreenderam, está bem. Vê? Apenas se mantenham com isto em suas mentes. Nós temos passado da morte para a vida, física, espiritual, toda maneira, tudo e todas as coisas nos pertencem agora. Até mesmo a vitória sobre o sofrimento, porque ele inicia dizendo assim: tudo temos a morte sob o nosso controle, por meio de Jesus Cristo, que superou morte, inferno, sepultura, enfermidade e sofrimento. Vê? No sermão a brecha entre as eras e os selos, no parágrafo 90, o William Branham diz: como quando uma pessoa é atingida com enfermidade, dores e sofrimentos. Uma vez elas não estavam daquela maneira, mas elas estão gemendo. Por quê? Elas não estão bem. Há algo errado.
E elas estão gemendo, tentando voltar para onde elas estavam quando elas tinham saúde. Então, se você analisar isto aqui, mesmo pegando o indivíduo, a pessoa, ela não estava doente antes, ela tinha saúde. Mas agora, ela se encontra enferma. Então, ela está com dores, ou ela está com alguma dificuldade física, seja como for, e ela está gemendo, clamando. E este clamor oculto, esse clamor silencioso, é a pessoa tentando voltar para o estado em que ela estava antes. Agora, é claro que aí uma pessoa que estava gozando saúde, que estava numa idade, vamos dizer assim, normal, ou onde as células ainda estão se renovando de uma forma perfeita, se a pessoa procura manter saúde, se alimenta corretamente e tudo mais, é natural que remédios, antibióticos, seja o que for, repouso, dependendo da dificuldade, que nem remédio se toma, é dito só repouso, tome bastante líquido, seja o que for. Então é natural que se espere que a pessoa volte ao seu estado que estava antes, com saúde. Como você está? Agora estou bem, e ainda diz assim, estou pronto para outra. Olha que coisa, né? Como pronto para outra doença? Você está doido? Não é? Mas como você está? Estou bem, graças a Deus estou melhor, agora sim, saúde é o que interessa, ok. Mas, digamos, você não estava doente antes, e agora você está. Você não estava careca antes, os cabelos caíram. Aí você vai começar a gemer querendo os cabelos de volta, vai fazer implante, aquela coisa toda. Você tinha todos os seus dentes, mas eles começaram a cair, a se estragarem. A dor insuportável, arranca e aquela coisa toda. Você começa a ter dificuldade na sua mastigação. E aí vai ter que colocar dentes postiços. E aquilo é um entrave, é um problema sério. Se os pais bem soubessem, faria de tudo para cuidar dos dentes de seus filhos. Não é? Mas geralmente é deixado como último caso. Eu estou falando isso hoje, na data de hoje, onde em qualquer lugar, praticamente em vários lugares, sítios, seja o que for, as pessoas têm acesso a coisas tão normais de higiene, de produto de limpeza e tudo. Mas no nosso tempo, no meu tempo, não era assim. A gente ia ver um escova de dente, meu Deus do céu, quando você estava aí com seus 10, 12 anos, sabia o que era isso? Não. Colocava areia e esfregava com folha de jacarandá, não sei lá como era aquela coisa lá. A areia fina, esfregava no dente com o dedo. Então, por sorte, ainda tem um dentinho aqui, outro ali, que ainda dá para roer alguma coisa. Mas não era para ter nada mais. Mas hoje, você vê crianças, os dentes tudo estragados desde pequeno. Só vão sentir falta disso depois. E hoje, nós já estamos nessa idade e perdemos um aqui, outro ali. Você pensa, por que eu não cuidei melhor disso? Por que eu não cuidei melhor disso? Não é? Porque você vai sentir falta disso. Vai chegar o momento, vai ter que tomar um caldinho, uma sopinha, porque não consegue mastigar alguma coisa mais sólida. Agora, eu poderia entrar aqui em outro campo, em outra área, porque é o que muitas pessoas estão fazendo, não estão cuidando, porque se trata de uma criança que nasceu e está em formação. Paulo disse até que Cristo seja formado em vós, e não estão cuidando desta criança, deste bebê, fé, que está, desta revelação, que está crescendo e tem que ser cuidado, tem que ter higiene com isso, tem que ter responsabilidade com isso, tem que tratar disto, para se tornar saudável, para crescer a cada dia mais, até chegar numa idade madura. E quando chegar à maturidade, não pode estar com o dente caído, com ruga, com olho com catarata, ou seja o que for, porque a noiva de Cristo terá que estar completa, e as pessoas parecem que não estão cuidando disso, não estão dando valor devido àquilo que Deus tem dado, àquilo que tem recebido. Trata as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Trata as coisas que Deus tem dado de qualquer jeito. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o meu tempo já está vencendo aqui. Apenas um pequeno toque. Então, o sofrimento mental, você sabe, pessoas que sofrem mentalmente,
O William Branham está voltando aqui às palavras que o Branham disse. Veja, quando uma pessoa é atingida com enfermidade, dores e sofrimento, uma vez elas não estavam daquela maneira, mas elas estão gemendo. Por quê? Elas não estão bem, há algo errado, e elas estão gemendo, tentando voltar para onde elas estavam quando elas tinham saúde. Foi aqui que eu comecei meus comentários. Ok, irmão Branham. Então que tal quando você sabe que o seu corpo já não é mais a mesma coisa, já não produz, as células já não se renovam, a pele, seja o que for, os ossos já estão perdendo, né? Já não tem caça suficiente, a aguinha, como dizem, das juntas já estão ficando ressecadas. Aí você começa com atriz, com artrose, com atriz e ator, sei como é que é isso, atriz e artrose, né? E dores na junta para todo lado, já não pode dobrar o joelho, já não pode fazer tantos movimentos, se é dor para cá, dor para lá. Diga-me, o que você pode fazer? Vão te receitar sopa de pé de galinha, é assim? Sopa de pé de galinha? Não é? Vão te receitar isso, um chá de não sei das quantas, uma coisa para melhorar isso, para melhorar aquilo, e você começa a procurar ficar saudável. Mas você tem que entender uma coisa: nunca mais você vai voltar a ser como um antes. Nunca mais. Caiu o cabelo e você põe peruca, mas você não vai ser mais como antes. Põe implante. Tem técnica de implante, custando não sei quantos aí, mas não vai ser mais como antes. Põe novos dentes, até dente de ouro, de prata, seja o que queira fazer, mas não vai ser como antes. Faz lipoaspiração, lipoaspiratose, seja o que for que você queira fazer, para melhorar, para ter um corpo melhor. Vai ficar todo repuxado, a cara para lá, aquelas pessoas fazem plástica, você não sabe se aquilo é um rosto, se é uma máscara, né? Sem expressão, nunca mais vai ser como antes. Mas por que você continua a gemer? Porque as pessoas continuam a buscar algo. Vê? Porque elas sabem que não é natural. Deus não nos fez para envelhecer, Deus não nos fez para morrer, Deus não nos criou para ficarmos capenga, caídos, sem poder dar um passo, sem poder levantar a perna. Deus não fez para isto. Deus nos fez perfeito. Deus nos fez para ser perfeição. Deus nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e isto era algo perfeito. É para esta perfeição que estamos caminhando. Entenda que se não buscarmos as coisas que são de cima, este poder que está do outro lado, no invisível, e nos alimentarmos deste poder hoje, deste poder vivificador hoje, não adianta o quanto que você clame por uma melhora ou por uma volta, que não haverá. Não haverá. É envelhecer, morrer, terra comer, e quando for chamado para prestar conta, receber sentença para ser jogado, exterminado no lago de fogo. Mas se há um clamor aí na alma para voltar ao que era antes, porque você está sofrendo, mas antes não estava. E eu disse, se você é jovem ainda, você sabe que pode voltar a ser, e ter a mesma saúde, fazer o mesmo trabalho, o mesmo esforço. Mas você chega numa certa idade e você sabe que está caminhando para morrer, caminhando para a cova. A menos que o tempo esteja já no auge, como também pensamos que está, e que você não vai provar a morte, vai ser transformado ainda vivo. Mas se não for o caso, você está caminhando para a morte. Não importa o quanto você esteja gemendo para ser como antes, isso não vai adiantar. Então é melhor nesta caminhada para a morte, você está recebendo o poder vivificador para renascer para a nova vida, onde haverá o cumprimento de Deus. Então eu deixarei para o próximo culto a continuidade sobre sofrimento, porque meu tempo já chegou e eu não quero demorar muito nesses cultos, né? E também muito cansado pelo trabalho de hoje, vou trabalhar amanhã cedo e assim sucessivamente. Eu peço para vocês ficarem de pé para orarmos, e que Deus abençoe vocês, Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo, os irmãos aí de Cardoso, os irmãos de Minas, os irmãos de Jundiaí, os irmãos de Chapecó, os irmãos de Tatuí, eu esqueço, não é Tatuí, meu Deus do céu, lá onde está o irmão Claudinho, Deus abençoe, irmão Cláudio Soares, família, os irmãos aí de Itapuí,
Tatuí. Olha, cheguei perto. Meus irmãos aí em Presidente Prudente, todos os lugares onde estejam alguém ouvindo a palavra de Deus, os irmãos aí em Florianópolis, todos esses lugares, sejam abençoados pelo Senhor. Grande Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças através de Jesus Cristo, pela bondade, misericórdia e compaixão que tu tens dispensado para cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude uma vez mais, que o Senhor nos dê uma noite de descanso na tua presença e que possamos despertar para um novo dia, se houver um novo dia para nós, e que possamos viver em cada dia das nossas vidas reconhecendo que não somos nada e que somente tu és digno de ser magnificado, ó Deus, honrado, louvado e adorado principalmente. Ajuda teus filhos, tuas filhas, aos irmãos que estão distantes nesta hora nos ouvindo, que o Espírito Santo possa encher seus corações de vida e paz, e que no próximo culto o Senhor parta o pão da vida para nós uma vez mais. Te pedimos isto no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus abençoe, amados irmãos.